E basicamente esta sessão que enfoca aqui a questão dos MOOC, ou seja, dos cursos massivos abertos online, na forma de promover a ciência, procura então trazer aqui ao debate um conjunto de questões relacionados não só na divulgação da ciência, mas simultaneamente para questões de recolha de dados, de também poder haver uma angariação peço desculpa ao termo se calhar menos próprio, de angariação de estudantes para aquilo que é o contexto educativo. Falarmos aqui um pouco das questões relacionadas com a própria comunicação da ciência e, igualmente, falar uma coisa que agora está muito na voga no contexto europeu, mas que a nível internacional já é um movimento que existe há mais de 5 anos, que diz respeito às microcredenciais. Para contextualizar aqui um pouco, e antes de passar às apresentações dos diferentes membros do painel, eu só queria fazer aqui uma breve apresentação e explicação sobre os MOOC, isto porque poderemos ter na audiência aqui algumas pessoas que não dominam a temática. Eu já tenho aqui a apresentação, só faltava ser colocada ali. Obrigado. Para dar aqui um pouco de contexto, os MOOC, Massive Open Online Courses, são cursos que começaram em 2008, ou pelo menos a primeira vez que se ouviu falar deles foi exatamente no ano de 2008, mas o seu grande movimento começa em 2012, com MIT e outras grandes universidades mundiais que optam por desenvolver ou abrir à comunidade. Atenção que MIT, por exemplo, já tinha um largo percurso em termos daquilo que era o OpenCourseWare, ou neste caso de cursos abertos no contexto online, e que de facto aproveita aqui o movimento dos MOOC como uma catapulta daquilo que seria a divulgação do que melhor fazem nas suas instituições. Como o nome próprio indica, nós estamos a falar então aqui de cursos massivos, virados para um número elevado em termos de pessoas, e isso traz em si um conjunto de aspectos bastante interessantes do que é que pode ser feito. Ora, eles também só conseguem atingir este número massivo porque estamos a falar nitidamente de cursos abertos. E ao estar aberto, inevitavelmente conseguimos trazer um conjunto de pessoas que habitualmente não estávamos habituados a trazer para o contexto universitário, neste caso, ou no contexto do ensino superior, e que realmente é uma grande oportunidade, como alguns dizem, de educate the world, não é? E isso é, sem sombra de dúvida, um espaço aberto aqui do próprio ensino superior para aquilo que é o contexto comum dos mortais. Porque este tipo de cursos pode ser frequentado com qualquer pessoa, esteja ela com um nível de ensino muito básico, ou então seja ela uma pessoa que já tenha um doutoramento ou um pós-doc mesmo. E nesse contexto de abertura, de facto, consegue-se então aqui estes números massivos, que alguns cursos a nível mundial atingiram facilmente os 60 mil utilizadores, mas eu posso dizer-vos que com este efeito associado à pandemia, as grandes plataformas mundiais de Coursera, edX, entre outras, subiram exponencialmente aquilo que era o número de utilizadores. Isso também se verificou na NOW, já agora, a NOW, fazendo aqui um paralelo, a NOW é a plataforma que existe em Portugal, desenvolvida no seio da administração pública e no ensino superior português, público, uma plataforma de MOOCs em que
tem crescido, como é óbvio, em termos de parceiros, e nós também sentimos isso. Só para vos ilustrar aqui com um breve número, no período de fevereiro, que diz respeito exatamente a este último confinamento que nós fizemos, tivemos meramente um crescimento de 10 mil utilizadores e de registro na própria plataforma durante o mês de fevereiro. E isto demonstra aqui, de facto, uma potencialidade muito grande. É óbvio que não estamos aqui para competir com um EDX ou um Coursera, como podem imaginar, mas é uma plataforma que se pretende posicionar em termos daquilo que é o conhecimento lusófono. Mas estes cursos, e eu ilustro aqui especificamente com este, já que tive a honra de participar no desenvolvimento do mesmo na Universidade Técnica de Delft dos Países Baixos, onde esta pessoa está a apresentar o curso, como é óbvio, mas está a falar aqui especificamente de um módulo relacionado com a questão da introdução para o Water and Climate, mas em concreto um professor que se dedica à investigação das nuvens. E daí este background que nós temos aqui com as nuvens. Eu posso-vos dizer que ele beneficiou deste curso no sentido em que os participantes teriam que exatamente responder a um desafio que era tirar uma fotografia do local onde estavam, com um determinado conjunto de condições e informar também um conjunto de informações sobre a própria fotografia, e ele utilizou exatamente essas fotografias para recolher dados para a sua investigação. E é este aspecto que eu acho que pode ser aqui potencialmente interessante relativamente aos MOOC, que é a recolha de dados para a investigação, porque ao termos facilmente 2.000, 3.000 utilizadores e que muitos deles acompanham os tais MOOC, podem então obter aqui um conjunto de dados interessantes. Depois, um outro aspecto que vai ser trazido aqui e debatido é a questão aqui do funil de conversão. É uma lógica de pensamento que está inerente aos próprios MOOC, em que, ao abrirmos os cursos a todo um mundo, sem sombra de dúvida que há um conjunto de pessoas que os frequenta, que participa neles, outros que percebem que não é do seu verdadeiro interesse, mas aqueles que seguem e fazem o percurso até ao fim, alguns deles, e é isto que pode ser interessante, alguns deles depois acabam por se inscrever presencialmente nestas instituições. E de facto, isto é um outro dos caminhos que pode ser aqui bastante interessante. Se nós tivermos estudantes que estão completamente ao lado, que não sabem bem aquilo que querem seguir e que as próprias instituições de ensino superior demonstram aquilo que fazem de melhor, esta é uma boa forma, uma boa ferramenta de marketing para que eles saibam exatamente o que é expectável, o que é que podem encontrar naquela instituição. E isto é, sem sombra de dúvida, do ponto de vista da comunicação, algo a explorar e algo bastante interessante. Depois, algo que neste momento está numa voga muito grande na Comissão Europeia e que esteve até há pouco tempo em discussão pública, é exatamente as micro-credentials. E que diz respeito, de uma forma muito sumária, porque já vamos ter aqui o painel exatamente a falar um pouco mais de forma aprofundada sobre estes pontos, diz respeito exatamente à possibilidade de as pessoas poderem fazer um conjunto de cursos, de MOOCs, que têm acesso a um conjunto de ECTS e que, a partir disso, podem depois, caso sintam interesse, seguir a um mestrado, a uma licenciatura na instituição, tendo já aqui alguns créditos em conta. Eu, mais uma vez, e referenciando a minha experiência na Universidade Técnica de Delft, nos Países Baixos, tive a oportunidade de estar a desenvolver o primeiro micro-credential, na altura pelo EDX e pelo Coursera, também foi um dos grandes propulsores deste movimento,
Isto estamos a falar em 2017, já agora, para nos balizarmos em termos temporais. E nessa altura, aquilo que verificámos foi que exatamente aqueles cursos que eles tinham que fazer, que eram 4 MOOCs e depois um Capstone Project, que tinham que fazer no final, permitiu a que alguns desses alunos tivessem, quando se candidataram à Universidade Técnica de Delft, poder seguir aqui 2 mestrados em concreto. E candidataram-se, e isto também foi uma boa forma dos próprios professores, através dos próprios projetos que eles tinham que apresentar, identificar aquilo que eram os bons alunos que queriam para a universidade e contactá-los e dizer: venham para cá, nós temos todo o interesse em que você desenvolva este projeto que esteve aqui a tratar, e posso-vos dizer que alguns desses alunos, eles até deram tuition free, exatamente porquê? Porque querem trazer o melhor do melhor para o seu contexto universitário. Por isso há aqui todo um campo muito aberto destas micro-credentials que são interessantes, que dão resposta mais imediata àquilo que são as necessidades de mercado, mas depois tem aqui toda uma lógica para o ensino superior que pode ser igualmente interessante. E depois eu tenho pena que os elementos da sessão anterior não se tenham mantido aqui nesta sala, porque isto exatamente é um dos projetos que foi apresentado aqui, que diz respeito também à participação dos cidadãos e também das autarquias naquilo que é o papel de nós enquanto agentes de ciência. E de facto a forma como nós comunicamos a ciência é muitas das vezes vista de uma forma esotérica para o comum dos mortais, e precisamos de pessoas nas instituições de ensino superior que ajudem a mastigar, e peço desculpa de utilizar esta expressão, a mastigar aquilo que é o conhecimento científico e trazê-lo para aquilo que é a opinião pública, para também os nossos governantes, porque muitas das vezes eles não percebem o que é que o investigador pode querer dizer, e sem sombra de dúvida que uma pessoa, ou ter várias pessoas na área da comunicação dentro do ensino superior, dentro das instituições, pode ajudar exatamente a quebrar estas barreiras. Pronto, feitas estas apresentações, queria falar aqui um pouco do painel, que deixei ali as minhas notas de cada um de vocês, por isso vai ser, eu vou-vos pedir para se apresentarem, se não se importarem, mas temos aqui presente o professor Fernando Caetano, da Universidade Aberta, o professor Miguel Padilha, da Escola Superior de Enfermagem do Porto, a professora Maria João Escudeiro, do Instituto Politécnico de Lisboa, e a Joana Lobo Antunes, do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa. Se calhar queriam fazer já as apresentações, ou fazem aqui quando for a intervenção de cada um? Muito bem. Já agora, o meu nome é Pedro Cabral, já não estamos habituados a fazer eventos presenciais e acabamos por fugir aqui um pouco àquilo que devem ser as normas de apresentação. O meu nome é Pedro Cabral, eu sou gestor da plataforma Now, que é uma plataforma que foi desenvolvida pela unidade da FCCN, a unidade FCCN da Fundação para a Ciência e Tecnologia, e é com muito gosto que vos tenho aqui presente nesta sessão, e aqueles que nos acompanham online também. Obrigado. Queria passar então agora a palavra ao professor Miguel Padilha, que estava na ordem do programa desse modo. E... Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria cumprimentar a organização do Encontro da Ciência 21 e dar-lhes os parabéns, e agradecer em particular e apresentar os cumprimentos institucionais da Escola Superior de Enfermagem do Porto ao Dr. João Gomes. Cumprimentar também o Pedro Cabral e fazer o agradecimento pelo convite para estar aqui presente. Cumprimentar também os restantes membros da mesa, a professora Maria João Escudeiro, o professor Fernando Caetano e a professora Joana Antunes. Dizer que, como o Pedro nos pediu, eu sou... Só um momento, por favor.
Eu sou professor da Escola de Enfermagem do Porto, o meu nome é Miguel Padilha, sou professor coordenador e estou aqui hoje para vos apresentar um pouco daquilo que tem sido o nosso percurso nestes últimos 2 anos e meio relativamente à utilização dos MOOCs. E gostava de fazer um preâmbulo e dizer-vos que me posiciono neste meio não como um conhecedor profundo da ciência, da educação e da tecnologia, mas como um utilizador na área da saúde. Eu sou um clínico, sou professor na área clínica e, portanto, o meu objetivo é como é que eu posso utilizar a tecnologia para capacitar os profissionais de saúde para garantir a qualidade e a segurança dos cuidados. Neste contexto, quando nós falamos de população, estamos a falar daquilo que todos nós pretendemos, que é ter mais anos de vida. Para termos mais anos de vida na área da educação e da formação na área da saúde, surgem novas oportunidades, novos desafios que nós teremos que ser capazes de aproveitar, tal como discutia com o Pedro antes de entrarmos para a sessão. Isto essencialmente para garantirmos o exercício pleno da cidadania dos nossos cidadãos em todas as fases da sua vida, ou seja, terem essencialmente qualidade de vida. O tema comum quando falamos de tudo isto é saúde. Ora, para termos saúde, eu preciso ter profissionais de saúde que estejam constantemente atualizados, up-to-date em termos de orientações nacionais e internacionais e que consigam garantir a qualidade e a segurança dos cuidados. Desta forma, eu tenho que olhar, enquanto professor de uma escola, uma instituição na área da saúde, na área da enfermagem em particular, para 2 dos grandes desafios societais. O primeiro que é o envelhecimento, isto não por uma ordem numérica, mas olhar para o envelhecimento e para a prevalência das doenças crónicas, que atualmente já representam cerca de 86% das mortes na União Europeia. Estamos a falar de doenças cardíacas, respiratórias, crónicas, diabetes, doença mental, o cancro, as patologias musculoesqueléticas e, portanto, os desafios são contínuos, as utilizações são, eu não queria dizer diárias, mas são constantes. Isto implica um esforço dos profissionais de saúde para estarem constantemente atualizados, para, mais uma vez, voltar a repetir, garantir a qualidade e a segurança dos cuidados de saúde. Desta forma, qual é o papel da academia, neste caso na área da saúde e de uma instituição como a Escola Superior de Enfermagem do Porto? É sim formar pessoas com um nível de excelência para colaborar ao nível do diagnóstico, do tratamento e da prevenção das doenças, mas essencialmente aquilo que é o cunho especial e que a enfermagem pode trazer na capacitação das pessoas para as respostas humanas aos processos de transição, nomeadamente na capacitação para o autocuidado e para a autogestão, garantindo também a integração da inovação e da tecnologia, dando aqui um bocadinho também de cumprimento àquilo que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a formação ao longo da vida, que é uma das áreas que emerge de tudo aquilo que acabei de vos apresentar. Ou seja, eu com isto pretendia fazer um pouco daquilo que é o enquadramento que vos vou apresentar a seguir, muito centrado nas oportunidades e desafios que nos geram a sociedade, nomeadamente o envelhecimento, o aumento da prevalência das doenças crónicas e um aspecto muito particular, que é o aumento da literacia dos nossos estudantes. Essencialmente literacia tecnológica. Não estou apenas a falar dos estudantes do primeiro ciclo de estudos, estou a falar também dos utilizadores na área da saúde, nomeadamente dos enfermeiros, porque hoje o acesso às tecnologias e às plataformas de comunicação online são massivas e perfeitamente acessíveis a todos, em todos os contextos, nomeadamente no nosso país. Isto também estará na origem de estilos de aprendizagem diferentes que nos conduzem para paradigmas diferentes na forma de abordarmos a formação na área da saúde, mais centrada numa aprendizagem ativa, porque muitas das vezes estamos a falar de profissionais altamente diferenciados na área clínica, pessoas que são experts, muitas das vezes internacionais em determinadas áreas, e portanto temos de ser capazes de criar ambientes que sejam verdadeiramente amigáveis de aprendizagem e que promovam uma aprendizagem, contudo, uma aprendizagem que seja significativa para eles e para os cidadãos e que tenha um impacto na garantia e na qualidade da segurança dos cuidados. Só que tudo isto tem um problema e tem-nos vindo a colocar um problema sistemático, que são os custos que estão associados à formação e à formação ao longo da vida, nomeadamente na área da saúde. A inscrição inicial nos cursos é caríssima, tem custos portanto estamos a falar dos custos económicos, deslocações, estadias, estamos também a falar, muitas vezes na área da saúde, os mais prementes, que são os custos familiares e pessoais, porque muitas vezes é preciso abdicar de partes do nosso tempo com a família e parte do nosso tempo pessoal, que já é diminuto, para podermos continuar a manter-nos atualizados, e isto leva-nos a uma necessidade, a um desafio. Uma outra questão, este agora já mais da parte das instituições e mais numa fase de pandemia, tem a ver com a gestão dos espaços físicos. Formar profissionais de saúde, estamos a falar de muitos profissionais de saúde, estamos a falar de necessidade de grandes espaços e com as limitações que temos hoje aqui, maior se torna o desafio. E, portanto, este é um outro desafio com o qual temos que lidar. Isto tudo, e volto a repetir-me, para garantir a qualidade e a segurança dos cuidados. E as tecnologias da educação, da informação e comunicação surgem aqui como um bom recurso para poder ser utilizado e que nós utilizamos nos últimos 2 anos.
E, portanto, eu vou-me centrar agora um bocadinho nesta apresentação na formação ao longo da vida e depois, se quiserem, podemos discutir a formação inicial. A questão que se coloca e que se deve colocar não é trazer as pessoas para a formação, é levar a formação à medida às pessoas. E esta é uma questão sobre a qual eu me tenho debruçado nos últimos anos e começámos em 2017 com uma ideia que veio a ser financiada pela FCT, Compete 2020, com o ICARE COPD, da palavra de doença pulmonar obstrutiva crónica em português, que tinha por objetivo a criação de um MOOC para melhorar as competências dos atuais, na altura, e futuros enfermeiros para se tornarem mais significativos na ajuda às pessoas com DPOC. Nós seguimos aqui uma metodologia de 4 fases: diagnóstico, planeamento, implementação e avaliação, para vos dizer que seguimos os estándares com garantia da qualidade da informação, o envolvimento de peritos, e tivemos um curso que tinha cerca de 82 aulas e cerca de 106 vídeos disponibilizados. Estávamos organizados em módulos, lições e conteúdos. Esta é uma visão do nosso primeiro protótipo, que viemos a fazer uma versão beta, e que assentava essencialmente na qualidade dos conteúdos, no reconhecimento dos peritos e na qualidade da informação que era disponibilizada por uma instituição de reconhecido mérito nacional e internacional e com o patrocínio científico da Sociedade Portuguesa de Pneumologia e da Ordem dos Enfermeiros. Ou seja, cumprimos aquilo que são os requisitos que na área da saúde são absolutamente essenciais para que os cursos possam ter credibilidade do ponto de vista do utilizador. Avançando para a avaliação, depois se quiserem ver mais pormenor, este estudo foi publicado agora em março de 21 com os resultados do beta-test deste curso, e trago-vos só aqui os resultados para depois poder enquadrar a discussão sobre os dados da investigação. Tínhamos uma idade média de cerca de 26 anos, de participantes distribuídos entre os cursos, estudantes de curso de licenciatura, peritos e enfermeiros especialistas, mas o que me interessa trazer aqui são estes 2 dados. O curso foi avaliado com cerca de 12 itens, numa escala Likert de 1 a 5, em que 1 representava a pior opinião, 5 a melhor opinião. Depois feita a análise estatística, com o recurso à análise fatorial exploratória, e reduzindo isto a 2 fatores, percebemos que a utilidade percebida no curso para a formação era de 4,83 em 5, eu chamo a atenção para isto. E a percepção e a intenção para a utilização no futuro era de 4,63. Estamos a falar, volto a repetir, de uma escala de 1 a 5, numa escala de Likert. Estes resultados surpreenderam-nos, mais uma vez, num outro aspecto que eu chamo a especial atenção. Os enfermeiros especialistas, como está ali no gráfico da esquerda, tinham uma idade mais avançada, uma idade média mais avançada, mas eu chamo a especial atenção, para onde tenho a seta verde, que quando falamos de utilidade e intenção para utilizar no futuro este tipo de cursos, temos uma diferença com significado estatístico, mesmo para as pessoas mais novas. Ou seja, o que isto nos vem mostrar é que, neste caso particular, são as pessoas mais diferenciadas, mais velhas e mais diferenciadas clinicamente, que mais procuram este tipo de formação. O que nos alerta, e a mim pessoalmente me surpreendeu, porque estava à espera de serem os mais jovens a procurar este tipo de informação. O que é que nós fizemos no último ano face à pandemia? Portanto, este percurso terminou em 2019, início de 2020, fomos surpreendidos a seguir pela pandemia, portanto, alguns dos nossos projetos tiveram que ficar em stand-by e iniciámos outros como uma resposta àquilo que é o quadro pandémico que vivenciamos. Iniciámos o desenvolvimento deste programa, do ICARE Covid, Programa de Atualização Profissional, dedicado a um conjunto portanto, está disponível ainda na plataforma Now, desde março, e vai estar disponível até o final de julho. É um curso em formato de MOOC, com um programa formativo dirigido para profissionais de saúde que entendam aprofundar as competências dirigidas à otimização da prestação, da gestão dos cuidados a doentes com Covid, quer sejam médicos, enfermeiros, técnicos superiores de diagnóstico terapêutico, técnicos de saúde ou outros profissionais de saúde. E, surpreendentemente também para mim, utilizamos a mesma metodologia, sob o ponto de vista do desenho, com revisão da literatura, participação de peritos nas áreas de gestão, planeamento e prestação de cuidados aos doentes com Covid. Organizámos em 10 módulos de aprendizagem, é constituído por 39 lições, cerca de 5 horas de vídeo. Um pormenor, se no primeiro tivemos financiamento, para este curso tivemos financiamento zero. Este foi um curso feito totalmente com os recursos dos profissionais de saúde com que nós trabalhamos diariamente, com a escola, os recursos internos da escola. Curiosamente, foi um daqueles projetos submetidos a financiamento em abril de 2020, no âmbito da Covid, que não foi financiado. Dados preliminares, e este agora, sob o ponto de vista da orientação da investigação, nos pode relevar. Nós temos até o momento cerca de 1.799 inscritos, destes chamar a atenção que já 537, a meio do percurso sensivelmente, já concluíram e fizeram a certificação, portanto, emitiram um certificado do curso, o que nos dá aqui uma taxa de conclusão neste momento já de 30%, e isto ainda falta um mês e acredito que vai aumentar
ligeiramente. Estamos a falar de uma idade média de 38 anos. Estamos a falar que cerca de 42% têm mais de 41 anos, essencialmente são mulheres. 70%, praticamente 70,6% têm um grau académico, destes 30% têm um grau académico avançado. E voltamos aqui àquilo que era a nossa indicação do último curso, com uma avaliação média de cerca de 78,2%. Claro que eu podia ter aqui alguma estatística inferencial, não tenho, e já vou falar sobre isso relativamente à extração dos dados a partir destas plataformas. Relativamente a alguns resultados preliminares, cerca de 716 respostas até ao dia 20, até sábado passado. Eu chamava só a atenção para, novamente, ele foi avaliado numa escala de Likert de 1 a 5 pontos e alertava para aqueles aspectos que estão ali a ver. A satisfação com a utilização é de 4,41 em 5, estamos a falar de médias de 716 respostas. Estamos a falar que, relativamente à relevância que prevê que a utilização do e-learning possa ter na atualização profissional, é de 4,42 novamente em 5. E, relativamente a como é que os MOOCs podem ser o facilitador na atualização profissional, de 4,47 novamente em 5. E quando se perguntamos a estas pessoas se recomendavam aos colegas, a resposta também é de 4,44. E, portanto, nós temos aqui um conjunto de dados que nos indicam como é que os utilizadores, na área da saúde, diferenciados, olham para o acesso à formação, sob o ponto de vista da atualização profissional, e numa época pandémica em que o acesso à formação é difícil e que o conhecimento na área emergente da pandemia, do Covid-19, infelizmente para todos nós na área da saúde, era nulo. Relativamente à questão que o Pedro me colocava sobre os dados de investigação, no fundo, aquilo para o qual me convidou, dados de investigação obtidos através dos MOOCs, foi aquilo que eu tentei enquadrar até agora. O grande desafio para mim, enquanto investigador, e volto a repetir, um professor numa área clínica e que não tem domínio da ciência dos dados, tem a ver está muito relacionado com a extração e a forma como os dados são disponibilizados ao utilizador final. E isto, para mim, não é mesmo para ter leitura, é exatamente o que eu penso sobre esta Excel. E, portanto, enquanto a minha formação toda de base académica, clínica, o que eu pretendo é ter dados que me permitam tomar decisões e o formato com que eles me são apresentados não são nada amigáveis para um investigador numa área como a minha. E, portanto, agora entrando em aspectos mais concretos e alinhados também com a evidência e com as últimas revisões sistemáticas. A questão que se coloca nesta área, na área da saúde, é a avaliação dos processos de aprendizagem. Eu tenho que ser capaz de certificar, tenho que ser capaz de acreditar a formação, aspectos que o Pedro acabou de uma forma genérica de abordar anteriormente. Para isto, eu preciso de ter segurança nas plataformas, preciso de ter mecanismos de validação e tenho que os investigar, tenho que os testar. E, portanto, o grande desafio, penso que no futuro imediato, passa por sermos capazes de desenvolver mecanismos que permitam a certificação e a acreditação. Depois, em mim, enquanto profissional, enquanto docente de uma escola com a tradição que a minha escola tem, o que me interessa é qual é o impacto na qualidade e na segurança dos cuidados. E, portanto, eu lhe interessa monitorizar qual é o impacto que a formação feita a partir destas plataformas, como é que ela se traduz do ponto de vista da clínica, portanto, o resultado final nos doentes. E esta é uma área com a qual eu terei uma especial e pessoal atenção num futuro próximo, quer enquanto docente da escola, quer enquanto investigador principal do Centro das Tecnologias da Educação e Simulação do Sintesis. E, por fim, como é óbvio, o impacto também da satisfação dos utilizadores, sendo aquele para o qual nós já vamos tendo algumas ferramentas que nos permitem, de alguma forma, com alguma segurança, avaliar a satisfação dos utilizadores finais destes MOOCs. Resta-me terminar e agradecer a vossa atenção e estarei disponível para as questões que entenderem por adequadas. Muito obrigado. Não sei se a audiência tem alguma questão que queira colocar no imediato. Eu tenho aqui uma questão que diz respeito exatamente a este ponto que agora focou, a questão do impacto depois nos doentes, etc. Como é que... É óbvio que nós com os MOOC não vamos conseguir fazer essa avaliação. E já agora, obrigado pela chamada de atenção para a questão da extração dos dados, que é algo que certamente vamos trabalhar para que também seja mais fácil para vocês conseguirem obter ou ter dados de leitura mais fácil. Mas como é que avaliaria a importância de ter essa avaliação por parte, neste caso, do impacto dos doentes, mas também como é que iria fazer essa validação, porque eu acho que isso também é um ponto aqui importante, já que estamos a falar de um grupo específico que teve a fazer aqui este curso.
Muito bem, muito obrigado, Pedro. É efetivamente um grande desafio. Se eu tivesse a resposta, deixava de ser um tema de investigação e passava a ser uma constatação de um facto. Mas, efetivamente, eu neste momento tenho 2 teses de doutoramento, do qual sou orientador, em que estamos a tentar desenvolver precisamente, utilizando os MOOCs com algumas particularidades, introduzindo a simulação e alguns aspectos particulares embebidos, que nos permitam também, em estudos experimentais, e um experimental e outro quase experimental, perceber qual é o impacto que tem num contexto de formação contínua hospitalar. E, portanto, são 2 aspectos que não dependem apenas de mim, também depende dos futuros doutores nestas áreas, mas conto em 2 anos ter alguns resultados que nos permitam perceber se efetivamente existe impacto e se é possível transitar alguma da formação. Isto também vai muito de encontro àquilo que era a vontade da Organização Mundial de Saúde, publicada em 2019, relativamente à transição e à utilização de dispositivos eletrónicos na formação contínua dos profissionais de saúde, precisamente para desmaterializar os processos formativos, para aumentar a abrangência dos processos e, no fundo, para garantir que mais pessoas na área da saúde chegam à formação. E, portanto, eu antevejo novidades para breve relativamente ao impacto que possamos ter relativamente à prestação de cuidados. Okay. Alguma questão da audiência? Temos ali o professor Renato, já agora. Também o Instituto Politécnico de Lisboa, Miguel Padilha, pediu com muita atenção a sua apresentação. Acho que não precisava, mas tudo bem. E também nota que 39 lições em 5 horas de vídeo. E a pergunta que eu lhe faço é muito técnica. Esta produção de vídeos foram feitos pelos professores que estavam integrados na área científica do respectivo MOOC, e como é que isso teve reflexo na distribuição do serviço docente, se é que teve? Ou se foi por voluntarismo dos próprios docentes, e portanto coloca aqui a questão de um trabalho extra à distribuição do serviço docente, e como é que isto é pensado, já que estas 5 horas de vídeo têm muitas horas de produção na estrutura do MOOC. Portanto, gostaria de perceber como é que a vossa escola conseguiu, de alguma forma, sensibilizar os professores e que competências é que eles tinham na produção de vídeos. Pelo que eu percebi, não recorreram ao outsourcing, portanto, foi feito com material da casa. Como é que este processo foi? Explico lá. Muito obrigada pela provocação. É uma temática muito complexa. Eu tive o cuidado de dizer que nós, num contexto pandémico, fizemos-lo de uma forma completamente altruísta e, portanto, não houve um envolvimento direto do ponto de vista da distribuição do trabalho docente, nem era possível na altura que estávamos a atravessar em abril de 2020. O que eu contei foi com uma equipa de pessoas fantásticas, neste caso éramos 5 professores internos e um conjunto de clínicos absolutamente extraordinários, porque além do trabalho que estavam e dos sacrifícios que estavam a fazer na clínica, tiveram a disponibilidade para gravar e os próprios serviços para, se puder, podem consultar, para disponibilizarem os espaços para serem gravados. Relativamente à questão técnica, eu devo fazer um parênteses. Eu volto a repetir que sou um professor de uma área clínica, embora tenha algumas afinidades com tecnologias e envolvências, a área técnica fica para os técnicos. E neste caso, nós tivemos a participação do técnico de imagem da Escola Superior de Imagem do Porto, que fez a gravação dos vídeos. Claro que todo o material que está na base da produção do vídeo, storytelling, storyboard e tudo mais, foi desenvolvido pelos professores. Sim, naqueles espaços nós sabemos, do sábado à noite, do domingo e tudo mais, porque essencialmente o que estava aqui é um aspecto de cidadania e uma contribuição daquilo que tinha que ser feito uma instituição como a Escola Superior de Imagem do Porto, que era dar à sociedade aquilo que ela precisava para responder a um contexto pandémico. E, portanto, neste caso concreto, esta questão da distribuição de trabalho docente, e eu sendo um membro do Conselho Científico, não se faz sentido, não nos fez sentido sequer colocar. Como investigadores, foi o nosso contributo que naquele momento poderíamos dar para além do exercício da clínica. Sei que respondi sem responder à questão. Eu sei, aí toca-se o problema da manutenção deste tipo de Exatamente. quando se conta com a boa vontade dos docentes. Claro. Não é? Se não há propriamente um envolvimento dos órgãos de governança neste processo, pode morrer. Basicamente é isto, porque nós temos limites do ponto de vista daquilo que é entregue em prol dos outros. Portanto, era para perceber também se, de alguma forma, os órgãos de governança da Escola Superior de Enfermagem do Porto se envolveram neste processo e se daqui para a frente vão estimulando para poder continuar a ter este tipo de produção. Se também está no horizonte da visão da Escola Superior de Educação a questão do ensino à distância, de forma a promover também as suas próprias atividades. Professor Abreu, como deve compreender, terei uma opinião pessoal relativamente a isso. Nós estamos muito atentos. A Escola Superior de Imagem do Porto, nos últimos 3 anos,
disponibilizou 3 cursos em Massive Open Online Courses na plataforma Now. Contudo, tudo aquilo que me está a perguntar, eu também gostaria curioso de ver como é que as vossas instituições têm lidado com isto. Relativamente a isso, é um desafio grande. E é um desafio que nós temos de estar tempo ao tempo. Uma coisa é certa, aquilo que em 2017 que esteve na base do nosso primeiro concurso de financiamento, que era uma ideia que na altura parecia um bocadinho disruptiva na área da saúde, em 2019 passou a ser uma necessidade absoluta. E, portanto, nós temos um desafio de 2020, dia 2 e de próximos anos letivos, que com toda a certeza, eu, enquanto professor, vou encontrar novos desafios nos estudantes na área da saúde. Os estudantes que hoje nos vão chegar, ou para setembro nos vão chegar no primeiro ano, são estudantes com uma forma completamente diferente de olhar para as questões académicas. São estudantes, não nos podemos esquecer, que tiveram 2 anos praticamente digitais, com maior ou menor sucesso, mas estamos a falar de estudantes que vão entrar com médias de certeza superiores a 16,5. E, portanto, estamos a falar de uma parte significativamente dos melhores e que vão colocar novos desafios às instituições. E com isto, o que eu pretendia dizer-lhe é que as instituições, todas elas, terão que estar muito atentas. Neste caso, eu tenho o privilégio de fazer parte de uma instituição em que a simulação, as tecnologias digitais fazem parte da nossa natureza. E, portanto, acredito e tudo farei para que a instituição que seja capaz de dar respostas inovadoras nesse sentido e, portanto, tudo aquilo que seja facilitar e viabilizar a produção científica dos docentes, eu penso que todos os docentes da minha escola estarão disponíveis para viabilizar, com os devidos desafios que nós sabemos, orçamentais e tudo mais. Muito obrigado. Professora Maria João Escudeiro, agradeço a sua presença e passo-lhe a palavra. Boa tarde a todos os presentes e a todos os que estão lá em casa. Muito obrigada ao Dr. Pedro Cabral pelo convite para estar aqui hoje. Cumprimentar os meus colegas de mesa, é um gosto poder estar convosco numa mesa partilhada. Dr. Miguel Padilha, do professor Fernando Caetano, professora Joana Lobo Antunes, é uma honra, é um gosto estar convosco hoje aqui. Eu sou Maria João Escudeiro, sou vice-presidente do Instituto Politécnico de Lisboa desde fevereiro, portanto ainda muito recente. E dizer-vos que, tal como o professor acabou de dizer, esta também não é a minha área de trabalho e de investigação, só agora por inerência de funções é que comecei a estar mais atenta a estas áreas. Eu sou doutorada em Direito, portanto uma área um bocadinho distante destas que estamos aqui a falar hoje, mas é com todo o gosto que eu venho aqui falar-vos um bocadinho sobre esta questão da captação de estudantes nas instituições de ensino superior. Peço desculpa, mas eu vou tirar a máscara, se não se importa. Portanto, é um gosto hoje poder partilhar convosco a experiência do Politécnico de Lisboa nesta matéria, designadamente no âmbito da captação dos alunos para as instituições de ensino superior através destes cursos, portanto, os nossos MOOCs, e percebermos como é que isto tem funcionado internamente e qual é a estratégia do Politécnico de Lisboa em relação a estas matérias. Sabemos hoje, e como ficou agora bem frisado pelo professor Padilha, em relação às mudanças que temos vindo a assistir na nossa sociedade, quer por força desta situação pandémica que estamos a viver, quer por força das alterações das circunstâncias do ponto de vista das tecnologias de informação e de comunicação. Portanto, temos hoje uma mudança tanto do papel do aluno como do papel do professor, isso é evidente. Precisamos de instituições de ensino superior que, face a esta constante mudança, percebam que é preciso adotar medidas que vão de encontro às atuais modalidades de educação à distância. Com o contínuo desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação, sobretudo no que diz respeito ao crescimento exponencial das modalidades de educação à distância, é crucial que as comunidades educativas das instituições de ensino superior estejam atentas a estes novos ambientes de aprendizagem que têm vindo a surgir no seio das sociedades contemporâneas, de modo a podermos todos tirar os maiores benefícios que estas respectivas tecnologias nos oferecem. Estes cursos, os MOOC, constituem um exemplo recente destes novos ambientes de aprendizagem, recente para nós, Politécnico de Lisboa, e penso para muitas instituições de ensino superior. Grande parte do conhecimento do aluno hoje é adquirido através de tecnologias de informação, sobretudo através da internet, e é nesta filosofia que se enquadram as diversas modalidades de educação à distância, como é o exemplo dos MOOC. Os MOOC, como o professor Pedro Cabral há bocadinho fez aqui uma breve apresentação, são baseados numa teoria de aprendizagem conetivista e consistem em cursos abertos, gratuitos,
com a inscrição de um grande número de participantes, e isto é, de facto, aquilo que nos parece como uma característica distintiva e que pode ser uma mais-valia para as nossas instituições de ensino superior. Tem uma tendência crescente na oferta deste tipo de cursos promovidos pelas várias instituições de ensino superior, e nós, Politécnico de Lisboa, estamos a tentar também crescer juntamente com, com o contributo de todos os docentes do Instituto Politécnico de Lisboa, que de uma forma voluntária e com esforço em detrimento do tempo e da vida, muitas vezes, de cada um de nós, têm feito um esforço imenso para que esta realidade seja possível. Com o contínuo desenvolvimento dos recursos educativos digitais, nós temos também tentado adaptar-nos a estes novos ambientes de aprendizagem. Nós temos os nossos MOOCs alojados na plataforma Now e consideramos que, no âmbito da captação de estudantes, a existência destas novas tecnologias, sobretudo a presença destas tecnologias digitais na presença dos nossos alunos, daqueles que vêm do 12º ano, por exemplo, de escolaridade, consideramos que o possível candidato, portanto o futuro candidato ao ensino superior, depende direta e indiretamente das tecnologias que as instituições de ensino superior também possam disponibilizar. Ou seja, hoje parece-nos que é importante que o aluno do 12º ano conheça a oferta que existe, mas também estará interessado em integrar uma instituição de ensino superior dotada de capacidade e de condições tecnológicas que cativem o aluno para a sua candidatura, posterior inscrição e frequência de um determinado curso, que, como sabemos, durante o ano 2019-2020 foi maioritariamente online e foi um desafio para todos nós, e eu acho que há hoje uma sensibilidade dos alunos do 12º ano em fazerem este tipo de análise, de pesquisa, e o SMUC pode ser uma primeira aproximação nesse sentido. Nós temos já a 3ª edição do nosso MOOC de Introdução à Epigenética, alojado na plataforma Now, e nós fazemos a monitorização, ou seja, lançamos inquéritos aos nossos alunos, tivemos cerca de 1.900 inscritos e concluímos alguns dados em relação a esta MOOC, designadamente que foi uma das formas de captação de estudantes, ou seja, no final conseguimos perceber que tinham-se candidatado ao curso de Ciências Biomédicas Laboratoriais para a Escola Superior de Tecnologias da Saúde de Lisboa, 5 alunos dos 80 que estão no curso, que adivinham do facto de terem frequentado este curso. Daí que esta captação de estudantes ao nível da frequência dos MOOCs é uma realidade que nós estamos a tentar perceber e a fazer a sua monitorização, tentando perceber se de facto há aqui uma relação entre os candidatos aos cursos e as frequências dos MOOCs. Neste caso, foi evidente, no ramo de 80, 5 adivinham da frequência de um dos nossos MOOCs, que já vai na sua 3ª edição. Para além disso, nós também temos aqui uma preocupação em relação à captação de alunos, designadamente através dos concursos maiores de 23, porque há uma motivação, ou deve existir uma motivação, para se investir na formação superior ao longo da vida. E verificamos também, através dos dados que recolhemos do MOOC de Introdução à Epigenética, que a faixa etária ronda os 30 anos, o que significa que pode também ser um facto fazer aqui um trabalho de motivação para que estas pessoas que estão a frequentar estes cursos depois possam integrar o ensino superior, designadamente através das candidaturas dos maiores de 23. Para além disso, fazemos também aqui um esforço no sentido de motivarmos ou percebermos como é que os estudantes, designadamente com esta necessidade de formação ao longo da vida, poderão também integrar os cursos de 2º ciclo, designadamente os nossos mestrados. O Politécnico de Lisboa, não nos podemos esquecer que é uma instituição de ensino superior público e que, como tal, tem a sua atividade através de 6 escolas, 2 institutos, tem uma oferta formativa muito diversificada, o que faz com que tenhamos áreas tão dispersas como artes, ciências empresariais, ciências da saúde, comunicação, educação e engenharia. A equipa de presidência do Politécnico de Lisboa
que entrou em funções em fevereiro deste ano, definiu como estratégico o ensino à distância, com a pró-presidência do professor Renato de Abreu, que está aqui presente hoje e a quem eu muito agradeço todo o trabalho que tem desenvolvido nesta área, que por sua vez criou uma unidade de ensino à distância, com um grupo de professores que são voluntários e que, portanto, também vivem aquela realidade de há pouco, que é sempre trabalho extra e feito ao sábado à noite e ao domingo, como o colega estava a referir. Portanto, são todos voluntários, não têm qualquer benefício pelo facto de estarem a participar da nossa unidade de ensino à distância e não podem imaginar a satisfação que eu tenho, e muito agradeço ao Renato e à equipa, que tem sido a unidade que tem crescido de forma exponencial e visível no âmbito daquilo que são os nossos eixos estratégicos. E isso tem sido um desafio imenso para o Politécnico de Lisboa, percebermos como é que nós vamos acompanhar este ritmo que estamos a viver no âmbito desta área do ensino à distância e designadamente dos nossos MOOCs. A estratégia do Politécnico de Lisboa e os seus MOOCs são fundamentais para diversos contextos, para diversas áreas, designadamente inovar educacionalmente através da implementação desta modalidade de educação, incentivar o empreendedorismo e a inovação, criar ambientes online compostos por um espírito de colaboração, cooperação, partilha de conteúdos e opiniões entre todos os participantes, incentivar os professores a desenvolverem recursos didáticos mais atuais e com mais qualidade e, portanto, mais trabalho, incentivar a comunidade académica de todo o Politécnico de Lisboa para a educação à distância, que também é um desafio para que se olhe para este novo género de aprendizagem de uma forma séria e perceber que há aqui, de facto, um trabalho muito importante por parte de quem está a desenvolver estes cursos. Promover o Politécnico de Lisboa, não só no âmbito nacional, mas também no âmbito internacional, porque estes cursos também têm esta característica de nos poder levar além fronteiras e de potenciar aquilo que é a imagem do Politécnico de Lisboa, não só no universo português, mas no universo internacional. Aquilo que pretendemos, a missão do Politécnico de Lisboa é contribuir para que o país tenha formação de profissionais de reconhecida competência e de larga empregabilidade no espaço nacional e internacional. Dizer-vos que estamos a crescer de forma exponencial, já temos lançámos em maio, no dia 18, um curso de guia de exercícios Prevenir para não cair, da Escola Superior de Tecnologias de Saúde de Lisboa, que temos já 126 alunos que, entretanto, já concluíram o curso. Temos para lançar em setembro mais 2 MOOCs, portanto, Epigenética no Desenvolvimento e Hereditariedade, também da Escola Superior de Tecnologias da Saúde, e um MOOC absolutamente transversal, porque integra 4 unidades orgânicas do Politécnico de Lisboa, que é a sustentabilidade ambiental, mobilizar, observar e operacionalizar, porque os MOOCs têm esta característica, permitem-nos ser transversais às nossas diferentes unidades orgânicas e isso faz com que a colaboração entre todos seja de facto o reflexo de uma comunidade unida e que trabalha em prol dos outros. E a sustentabilidade foi um tema que foi imediatamente agarrado por 4 das nossas unidades orgânicas, Escola Superior de Educação de Lisboa, Escola Superior de Comunicação Social, Escola Superior de Tecnologias da Saúde e Instituto Superior de Engenharias de Lisboa. E foi com muito gosto que nós vamos lançar estas 2 MOOCs já em setembro. Portanto, estamos num crescimento, como se costuma dizer, já estamos quase em velocidade de cruzeiro. Temos também um outro lado que também quisemos fomentar, que está relacionado com a formação dos nossos docentes, portanto, a nossa mão de obra, digamos assim, para a realização dos MOOCs e a informação é EduCast. Fizemos dois workshops sobre estas matérias que ficaram completamente esgotados, sobretudo a formação em EduCast ficou esgotada porque os nossos docentes tiveram uma adesão em massa e, portanto, foi surpreendente perceber que há interesse também dos próprios docentes em terem mais formação sobre estas áreas e isso também nos permite que estejam mais docentes envolvidos neste tipo de formações e que possam também eles estar capacitados e preparados para
elaborar, realizar um MOOC com tudo aquilo que tem de sui generis e de característico, e é nesse sentido que nós também estamos a investir no Politécnico de Lisboa. Para o futuro, temos também já uma série de projetos em andamento, sobretudo na Escola Superior de Arte e Cinema e na Escola Superior de Educação, onde também teremos, espero eu, novidades muito em breve. Portanto, este trabalho, em muito curto espaço de tempo, porque desde fevereiro que estamos a trabalhar, ainda estamos em junho, quase a acabar o mês, mas ainda em junho, tem sido um trabalho muito árduo, mas muito benéfico, perceber que temos uma adesão de facto e, em alguns casos, que isso traduz na frequência dos alunos inscritos que frequentaram os nossos MOOCs numa efetiva ingressão na instituição e que fazem hoje parte da comunidade do Instituto Politécnico de Lisboa. É com muito gosto que eu faço parte desta equipa e acho que estamos todos a caminhar para que esta realidade seja uma realidade diária de todos nós, porque o ensino que nós pretendemos privilegiar é a formação integral dos indivíduos na promoção da cidadania, incentivando a sua participação ativa na instituição e na comunidade. Obrigada. Obrigado, professora Maria João Escudeiro. Temos aqui uma questão da audiência, por isso aquela que eu tinha aqui preparada posso deixar se calhar para o coffee break. E só faz favor. Viva. João Gomes, diretor da FCT, que tem a responsabilidade da NAU. Eu gostava de dar um comentário em relação ao que foi falado, a um ponto e que ligava àquele ponto anterior da questão anterior, porque acho que é um ponto realmente muito pertinente. A questão da avaliação e reconhecimento dos professores e dar-lhes o tempo que precisam para produzirem conteúdos de qualidade e colocarem a língua portuguesa também na língua de conhecimento, que eu penso que é um dos objetivos da NAU e que nos toca a todos. Nós estamos a tentar na NAU fazer a nossa parte, que é dar a plataforma, que já usufruíram aqui, e temos aqui 2 excelentes exemplos, formação, partilhar as melhores práticas, disponibilizar o estúdio, que neste momento só temos em Lisboa. Nós queríamos ter um estúdio mais a norte, mas ainda não conseguimos. É um projeto, se calhar, de mais médio e longo prazo, mas Portugal é pequenino e, portanto, temos gente de todo o país no nosso estúdio, para quem ou não tem estúdio ou prefere vir cá gravar. Há pessoas que têm estúdio e preferem vir gravar no nosso estúdio e dar o apoio. Também suporte. Temos uma unidade em Aveiro que faz suporte aos utilizadores. E também estamos a criar este ecossistema para aproximar os produtores com quem faz produção, porque muitas entidades têm capacidade de produção interna e outras não. Portanto, estamos a tentar e vamos juntar mais vertentes. O Pedro está muito dinâmico com a sua equipa a juntar mais vertentes e agora com o PRR, se calhar vamos poder conseguir ainda juntar aqui mais vertentes de apoio. Depois, acho que há outra vertente que é preciso as direções e a tutela também. Isto está a ser transmitido e, portanto, a mensagem também vai para aí, que é desta parte de alterar a avaliação, o reconhecimento e dar o tempo aos professores e tempo de libertar tempo do horário, que penso que vamos ter uma apresentação de microcredenciais, que também aí poderão, porque temos o REGED, o Regulamento Jurídico de Ensino à Distância, que pode trazer formações deste género para cursos com frente de grau, de módulos com frente de grau, e, portanto, eu acho que há aqui um desafio também para as direções, estando aqui uma vice-presidente, não sei quão longe, e aqui é a pergunta que eu faço, quão longe estamos de conseguir, quer ao nível da autonomia das organizações, ou se é preciso mesmo a A3ES e a tutela fazer mudanças de fundo para isso acontecer e para não serem só, isto estar suportado só nos carolas, não é? Dos professores early adopters e carolas. Não sei quão longe estamos, é a minha pergunta. De forma muito sincera, acho que ainda estamos um bocadinho longe. No nosso caso, temos feito um esforço para motivar, de alguma forma, os docentes a participarem neste tipo de cursos, e lá está, tem sido feito de forma altruísta. Está aqui o professor Renato, que não me deixa mentir, isto são muitas horas de trabalho dos nossos colegas que estão envolvidos nos MOOCs e que não têm reduções de horário, não têm qualquer benefício financeiro por estarem a participar na elaboração dos MOOCs e que
me parece que só do ponto de vista da sensibilização, por enquanto, é que nós conseguimos ter alguns resultados nesse aspecto. Tem havido algum esforço para sensibilizar, lá está, porque estas matérias estão muito relacionadas com as autonomias das unidades orgânicas, pelo menos no nosso caso. Cada unidade orgânica tem o seu conselho técnico-científico, onde vai a distribuição de serviço docente, onde estes cursos poderão ou não ser integrados na distribuição de serviços docentes, mas isso não é uma prática ainda. Portanto, estamos ainda um bocadinho longe. Obviamente que se houver indicações da tutela ou da A3ES seria um caminho muito mais facilitado para as instituições, mas nós todos sabemos que as instituições públicas têm algumas dificuldades de financiamento, como sabemos, e isto significa que redução de horários a docentes significa contratação de mais docentes. Portanto, isto é, como se costuma dizer, uma pescadinha de rabo na boca, que é preciso algum cuidado ao ser tratada. E, no nosso caso, temos feito um esforço tentando que isto seja bem acolhido junto das nossas unidades orgânicas e que a atividade destes docentes seja, de facto, revista como uma atividade de muitas horas, porque isto não é uma preparação de uma aula normal, que se calhar muitos de nós já fazemos há muito tempo, isto tem um contexto completamente diferente. E eu confesso que eu fiz umas filmagens muito curtinhas e é um desafio, porque nós não estamos habituados a ser filmados, não estamos habituados a ler telepontos, não estamos habituados a nada disto, portanto há toda uma preparação para trás que tem que ser feita para até chegarmos ao produto final e se calhar gravamos 1, 2, 3, 10 vezes até ter um produto, isto são muitas horas de estúdio e torna-se muito complicado para os docentes. Eu acho que ainda estamos um bocadinho longe, muito sinceramente. Ao contrário daquilo que eu gostaria. Muito obrigado. Eu passaria só uma questão então ali, antes de passarmos à próxima apresentação. Se faz favor. É porque está a ser transmitido online e as pessoas precisam ouvir. Exatamente. É só uma questão. Não existe nenhum incentivo financeiro por parte do governo de fazer uma capacitação desses professores para que eles possam se adaptar a esse novo sistema de ensino, né, que é através da filmagem? Que eu saiba, não. Ok. Posso Muito estar obrigado. Enganada, mas que eu saiba, não. Sim, supostamente com as questões do REGED e também agora do PRR talvez possa haver espaço. Vamos ver. Veremos. Já estou a ter ali um abanar de cabeça e passava de imediato a palavra ao professor Fernando Caetano, que se também apresentará. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, quero agradecer. Parece que isto não vai cair. Vou tirar aqui isto. Quero agradecer ao Pedro Cabral o facto de estar aqui presente, cumprimentar os meus colegas também de painel e cumprimentar a todos. Já algumas coisas aqui foram ditas e de facto muito interessantes. Isto, acho que nós ficaríamos aqui horas e horas a conversar sobre alguns destes temas que foram já aqui abordados. O tema que eu trago aqui é acerca do papel das micrograduações, os microcréditos, que já aqui também foram abordados pelo Pedro Cabral. E, tal como os meus colegas anteriores, eu também não sou especificamente destas áreas. A minha formação é de Química, Engenharia Química, e, portanto, estou aqui um bocadinho, não sei, apanhado também por estas coisas. Também porque gosto, como é lógico, se não gostasse também não estava. Mas, sendo eu químico, com também ali uma perninha também na engenharia química, as coisas acabam por, às vezes, ligar-se um bocadinho, porque tudo isto também envolve um bocadinho de tecnologia. Eu sou professor da Universidade Aberta e, neste momento, sou o diretor da Unidade para a Aprendizagem ao Longo da Vida, que eu vos descreverei daqui a um pouquinho mais à frente. Relativamente a esta questão da formação das pessoas,
e já agora dizer que nós na Universidade Aberta procuramos essencialmente formar adultos e, portanto, tentamos captar um público essencialmente adulto, tipicamente maior de 21, 23 anos, mas com mais idades também, mais séniores, portanto, tentando cobrir todo o leque de idades, digamos assim. Ora bem, o que é que tem acontecido? Há uma necessidade social e, nomeadamente, em alturas de volatilidade económica e social, quando há crises, existe sempre uma necessidade de cada um de nós a reavaliar as suas perspectivas de carreira e tentar empenhar, ver se consegue, de alguma forma, adaptar-se à sua profissão, ou aumentar as suas certificações relativamente para se adaptarem à sua profissão. De uma forma geral, todos nós sabemos que a pandemia conduziu a um aumento deste interesse na aprendizagem contínua e também incrementou significativamente uma tendência que já existia da digitalização dos mercados de trabalho e dos sistemas de produção. Isto fez, de facto, com que houvesse uma maior procura de competências digitais e a Universidade Aberta tem dado alguma resposta e procurado dar alguma resposta também nesse sentido. Num passado recente, tem sido vulgar, e isto a nível europeu, tem sido vulgar encontrar formações que permitem a obtenção de qualificações em diversas áreas, não forçosamente naquela que cada um se formou, que se licenciou. Só que muitas destas formações mais curtas nem sempre era atribuída uma certificação final, ou seja, a pessoa fazia aquele curso de formação e pronto. Tinha essa valência, mas não tinha algo que atestasse que de facto tinha feito esse curso. E isto, sem esse registro que certifique a realização de uma formação, torna-se difícil fazer prova destas novas competências no mercado de trabalho. Seja no mercado de trabalho, seja também nas universidades, como é natural. Assim, tornou-se evidente que deveria haver sistemas de educação, estes sistemas de educação, de informação e aprendizagem que sejam reativos e permitam aos indivíduos melhorar as qualificações e as competências, e foram criados sistemas de credenciais alternativas. Surgiram vários nomes. Microcréditos e nanocredenciais são alguns dos que têm estado aí na voga ultimamente. Para além de outros que já aqui falámos, os MOOCs e por aí fora, que muito bem conhecemos também. Contudo, chamar aqui a atenção que esta formação inicial, portanto, no fundo, a obtenção de um grau académico, uma licenciatura, continua a ser um papel fundamental para o indivíduo. E isso faz parte, inclusive, dos objetivos, não só nacionais como europeus, para que, ainda hoje, o Ministro da Ciência e Tecnologia dizia na sua apresentação que fez aqui hoje de manhã, que, penso eu, entre os 34 anos, à volta daquela faixa etária dos 34 aos... Já não me lembro exatamente qual é que é a faixa etária, peço desculpa, mas já existem cerca de 40 e poucos % de pessoas com grau académico, o que é importante. As credenciais alternativas são necessárias para tornar os sistemas de qualificação, de qualificações e credenciais existentes mais adequados a uma formação complementar. Ora bem, e o que é que são então estas microcredenciais? No fundo, é uma prova da aquisição, reparem, isto é que é importante, é uma prova da aquisição de um conjunto de aprendizagens, objetivos e competências que são adquiridos através de uma formação. Formação de caráter curto, que não conduzam a um grau académico, mas que são avaliados e, portanto, têm uma avaliação no final. São atribuídas após a conclusão de pequenos cursos autónomos feitos no local, seja fisicamente, portanto presencialmente, online ou num formato misto.
No espaço europeu, procura-se o reconhecimento destas microcredenciais através da construção de um referencial este que seja semelhante ou esteja pelo menos ligado, é aquilo que faz mais sentido nesta altura, ao sistema de créditos ECTS. Ora bem, uma microcredencial reconhece os conhecimentos, as competências específicas, responde às necessidades sociais, pessoais, culturais ou do mercado de trabalho. Portanto, há aqui vários caminhos que podem ser trilhados dentro daquilo que estes cursos das microcredenciais podem oferecer. Devem ter uma indicação clara da carga horária de trabalho, mais uma vez alinhada ao sistema da ECTS, indicar o objetivo de aprendizagem e a competência a adquirir e ter as formas de avaliação que devem ser sujeitas a um sistema de garantia de qualidade. E quando falamos de um sistema de garantia de qualidade, as instituições de ensino superior já conhecem aquela que está a ser aplicada através da relação que têm com a A3ES. Pode ser perfeitamente adotado, porque não? A nível da Comissão Europeia, as microcredenciais serão reconhecidas pelas instituições formais de educação, estamos a falar das instituições de ensino superior, e permite reconhecer a formação alinhada, mais uma vez, ao sistema de ECTS e, mais uma vez, subjacente aos quadros nacionais e europeus de qualificação. No contexto europeu, aponta-se para que uma microcredencial possa ser composta entre 4 a 6 unidades de crédito, com uma carga de trabalho que corresponde de 100 a 150 horas, mas atenção, esta é uma definição que ainda não está perfeitamente estabelecida. Como usar estes microcréditos? Bom, são uma nova forma dos indivíduos construírem o seu próprio perfil, a sua carteira de competências, através da obtenção e acumulação destes cursos da sua aprendizagem. Não é? De uma forma flexível, isto significa que eu hoje posso fazer um curso nesta universidade, amanhã vou fazer noutra universidade e no outro dia faço noutra qualquer e tenho a minha própria carteira de cursos feita, que vou acumulando todos aqueles créditos. É feito ao meu próprio ritmo e de acordo com as próprias necessidades, procurando, evidentemente, aquelas áreas que cada um necessita para a sua própria formação. Em Portugal, pretende-se alcançar uma participação de atividades de educação e formação ao longo da vida na ordem dos 15%. Eu diria, pessoalmente, que gostaria que fosse mais, uma vez que, enquanto diretor de uma unidade de formação para a aprendizagem ao longo da vida, eu gostaria que este valor viesse a ser bastante superior. Neste momento a incidência anda pelos quase 10%, numa faixa etária que é bastante alargada, como podem ver, entre os 24 e os 65 anos. Portanto, estamos a falar ainda de valores que eu acho que ainda são, pessoalmente, é a minha opinião, são ainda reduzidos. Já que se falou no Plano de Recuperação e Resiliência, não vou tecer aqui mais comentários ou dizer, é apenas que uma das questões importantes dentro deste Plano de Recuperação fala na transição digital, fala na formação, e já foram lançados dois programas, como sabem. Um deles tem a ver com a formação de jovens, o STEAM, o outro tem a ver com a formação de adultos. E as microcredenciais têm sido referidas como uma estratégia importante para responder às necessidades de qualificação e requalificação profissional por parte do Ministério. Na Universidade Aberta, como já referi, a unidade para a aprendizagem ao longo da vida surgiu desde 2008, portanto já lá vão 13 anos. Surgiu como sendo o Gabinete para a Aprendizagem ao Longo da Vida e um ano e pouco depois, em 2009, foi criada a Unidade para a Aprendizagem ao Longo da Vida. Não vos vou maçar aqui com as questões todas, mas essencialmente chamar a atenção que tem por missão organizar e gerir recursos específicos em áreas estratégicas para a Universidade.
vocacionadas para a criação e desenvolvimento e a oferta de programas e cursos de aprendizagem ao longo da vida, em articulação com os departamentos que existem na Universidade Aberta. E, portanto, aqui a aprendizagem ao longo da vida, para nós na Universidade Aberta, tem sido uma constante já, como veem, desde 2008, praticamente desde a adoção do novo regime jurídico das instituições de ensino superior. E só para vos dar aqui uma imagem, isto é a variação que nós temos tido de estudantes em aprendizagem ao longo da vida desde aquela altura. Podem ver que há anos melhores, há anos menos bons, mas o último ano, já aqui o que apanha já ali 2020, há um salto enorme. Estão mesmo a ver porquê, né? A pandemia. Ora bem, no contexto da Universidade Aberta, analisa-se a possibilidade de se desenvolver um quadro de microcredenciais, que poderá ter um intervalo entre 1 a 12 ECTS. É algo que também ainda está em discussão, tal como aquelas 4 que nós estávamos a falar há pouquinho, e corresponde naturalmente entre 26 a 300 horas de carga de trabalho. Ao longo destes anos, a Unidade para a Aprendizagem ao longo da vida tem feito imensos cursos e temos programas de formação aqui bastante diversificados, que vão desde pós-graduações, cursos de formação profissional e depois uma série de outros cursos que pretendem também, como aqui já foi referido, a captação de estudantes, que são estudos integrados e complementares, extensão universitária e cultural, os maiores de 23, as próprias unidades curriculares isoladas, que também podem ser vistas aqui um pouquinho como um preâmbulo de microcréditos. Enfim, há aqui uma variante muito grande. A formação contínua de professores, eu diria, por que não também serem vistas como sendo microcredenciais. Ou seja, há aqui uma variante muito grande de trabalho que tem sido feito nestes anos todos na Universidade Aberta, com diversos cursos, e dou-vos apenas aqui alguns exemplos dentro de cursos de formação profissional. Podem ver aqui o número de ECTS varia, depende obviamente do tipo de cursos, desde neste caso, até ali um outro com 14. Que é um curso de especialização em direção de segurança. Portanto, há aqui um leque alargado de cursos. Estes são só alguns deles. Depois, noutros programas de formação que nós temos na Universidade Aberta, temos aquilo que nós chamamos o SQES, que é o Curso de Qualificação para Estudos Superiores. Tem 12 ECTS, pretende preparar aqueles que queiram candidatar-se ao ensino superior, portanto, dar-lhes formação. E depois uma série de outros cursos que temos aqui indicados, complementos de formação em Engenharia do Ambiente, especialização em patologias estruturais e não estruturais, isto tem a ver com Engenharia Civil, porque também temos aqui parcerias com, por exemplo, o Politécnico Castelo Branco, cinema, alterações climáticas, não podia deixar de ser, obviamente, é a minha secção no meu departamento que trata disto também, que muito trabalha sobre estas questões. Os programas de maiores de 23, formações modulares certificadas, em que dentro daquilo que são as licenciaturas que nós temos na universidade, qualquer pessoa não precisa de ir fazer uma licenciatura, mas pode escolher um percurso porque quer aprender uma determinada área sobre o que está ali naquela licenciatura e, portanto, pode fazer ali um percurso de algumas unidades curriculares. Portanto, tudo isto tem vindo a ser trabalhado, oferecido e certificado. Ou seja, não há aqui, do ponto de vista da Universidade Aberta, uma diferença muito grande entre aquilo que é a definição de microcredenciais e aquilo que nós temos vindo a fazer ao longo dos anos. A grande maioria dos cursos que nós temos tido em ofertas são todos certificados. Muito poucos, aqueles que não são. E agora, para vos dar só aqui mostrar-vos aqui 2 ou 3 tabelas, cursos que nós
alinhamos e olhamos para eles logo como sendo possíveis para nós termos debaixo deste chapéu das microcredenciais. Há aqui uns que têm a ver com formação profissional, outros de formação em ensino à distância, enfim, há uma série de cursos que nós podemos e temos em carteira para oferecer e que poderão todos eles estar dentro deste chapéu, por assim dizer, das microcredenciais. E era isto que eu vos queria mostrar, no fundo, para vos dizer que as microcredenciais são algo que está a ser pensado, ou tem vindo a ser pensado nos últimos anos, tal como foram as MOOC, que entrou muito em voga, as microcredenciais se calhar agora vão entrar. Nós, na Universidade Aberta, estamos expectantes e estamos prontos e preparados para dar resposta a isto. Portanto, será com muito gosto que vamos avançar também neste sentido. E pronto, era isto que eu queria trazer aqui a este painel de discussão. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Fernando Caetano. Sabemos que as máscaras precisam de andar aqui de um lado para o outro agora, não é? Alguma questão da audiência? Pareceu-me que tinha ali uma mão levantada, mas não. Ok. Então, uma pequena questão antes de passarmos à próxima oradora, uma vez que também a sessão anterior roubou-nos aqui alguns minutos. Uma das coisas que é muito falado nas microcredenciais é a sua relação direta com o mercado do trabalho. E eu gostaria de perguntar se poderia explorar um pouco melhor esta ideia, porque aquilo que muitas das vezes nos é dito que as instituições de ensino superior vivem um pouco afastadas daquilo que é o mercado de trabalho e não há um trabalho conjunto que é feito neste campo. Acha que aqui as microcredenciais poderão ser este ponto de ligação? Claro que sim, eu acho que essa é uma parte importante. Nós, na Universidade Aberta, e há pouco, quando mostrei ali aquela tabela com cursos de formação profissional, também procuramos isso. É claro que é quase um sonho meu, Pedro, é ter uma relação muito mais próxima com muitas empresas que me digam, precisamos disto, para nós também podermos dar essa resposta e termos esta relação. Eu diria que, se calhar, dando uma resposta que se calhar não é tão correta, politicamente correta, não é? Como se costuma dizer, nós podemos estar afastados das empresas, mas as empresas também não vêm ter connosco muitas vezes. E, portanto, há aqui alguma dificuldade, muitas vezes, de comunicação. Estamos certamente sempre disponíveis e procuramos sempre ter essa abertura e dar resposta às empresas. Isso, com certeza que sim. Muito obrigado. Passava então a palavra à doutora Joana Lobo Antunes, do Instituto Superior Técnico, mas que se apresentará devidamente e falará aqui um pouco as questões da comunicação da ciência. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu procurarei ser breve para não vos roubar demasiado tempo, nos roubar a todos muito tempo no coffee break, que também é uma das partes importantes destes encontros, podemos cruzar-nos aí. Eu comecei por fazer uma carreira científica, sou farmacêutica e fiz uma carreira científica e comecei por lecionar cadeiras como Biologia Celular e Toxicologia Farmacêutica. E depois consegui mudar a bitola para Comunicação de Ciência, que é isso que faço hoje em dia. Graças na altura, a Fundação para a Ciência e Tecnologia tinha um painel que era Promoção e Administração de Ciência e Tecnologia e eu pude fazer um pós-doutoramento
nessa área científica. O que é muito lamentável, muitas vezes sou convidada para falar sobre percursos paralelos na ciência. Quando as pessoas dizem que querem ser como eu, digo logo não podem, porque logo o primeiro passo não podem, porque esse painel já não existe, não se podem candidatar a PACT como pós-doutoramento pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Portanto, começamos logo mal com o problema do financiamento da comunicação de ciência. Mas graças a isso, eu pude então deixei de lecionar as cadeiras científicas e sou neste momento professora de comunicação de ciência na Universidade Nova de Lisboa e no Instituto Superior Técnico sou diretora de comunicação, onde tento pôr em prática muitas das coisas que ensino e partilho com os meus alunos, tanto nos mestrados como nos doutoramentos, e preocupo-me com esta terceira missão da universidade, que não chega apenas a ensinarmos, não chega apenas a investigarmos, a universidade tem de sair das suas portas e tem de chegar mais longe. A ciência não está acabada enquanto não chegar às pessoas, enquanto não for comunicada, enquanto não for convenientemente divulgada. E não chega a abrir a ciência, não é? Não chega a termos acesso aberto aos papers e aos artigos científicos, nós precisamos de compreender o que é que lá está escrito. Se algum de vocês já tentou ler algum artigo científico fora da vossa área específica, de especialidade, sabe do que é que eu estou a falar. Provavelmente nem o abstract consegue entender, com sorte as conclusões são claras. Esperemos que sim. Mas muitas vezes não são. E, portanto, aquilo que é necessário, por isso é que nós capacitamos pessoas para se tornarem comunicadores de ciência e também cientistas para divulgarem melhor o seu trabalho, porque precisamos destes dois lados, e já lá chegaremos aos MOOCs, prometo. Precisamos destes dois lados porquê? Precisamos tanto os investigadores sejam capazes de falar claro sobre o seu trabalho para audiências de todo o tipo, para promover interdisciplinaridade, para promover o conhecimento da ciência, para promover a captação de novos talentos, mas, em cima de tudo, para promover a cultura científica, porque não interessa só que as pessoas enveredem por carreiras científicas, interessa-nos também que pessoas que não estão em carreiras científicas tenham cultura científica, porque essas são as ferramentas para lermos e descodificarmos o mundo. A cultura científica são as nossas ferramentas contra a fake news, contra as propagandas e contra os WhatsApps de Covid falsos. É a única maneira de nós conseguirmos descodificar o que é ou não é realidade. Mas dizia eu então que faço comunicação de ciência e, portanto, muito obrigada a Pedro por este convite de estar aqui a falar comunicação de ciência com MOOCs. Gostei muito de aprender convosco na última hora e meia. Eu não faço MOOCs, nunca fiz MOOCs, fui aluna de um e posso-vos dizer as dificuldades de seguir um MOOC do ponto de vista do utilizador, mas no técnico onde atualmente trabalho fazem-se muitos MOOCs. A Ana Moura Santos é responsável pelos MOOCs do Instituto Superior Técnico e pedi-lhe alguns facts and figures dos MOOC técnico, apesar de hoje não vou falar do MOOC, não sou especialista em MOOC, os especialistas que falem daquilo que sabem. Eu sei da parte da comunicação de ciência, portanto o repto foi de que forma podemos pensar nos MOOCs como ferramentas, como instrumentos, como meios para promoção e divulgação da ciência. E eu, quando o Pedro me fez este repto, eu disse isto que vos estou a dizer, não sou especialista em MOOC, mas eu considero que os MOOCs são ferramentas interessantíssimas, não apenas para fazer aquilo que o Pedro começou por dizer logo na apresentação inicial, que é uns MOOCs podem servir de marketing institucional, e com certeza vocês que têm os MOOCs também sentem isto, porque os MOOCs dão-nos imenso trabalho, os professores oferecem o seu tempo, oferecem o seu know-how, oferecem o seu saber, nós usamos estúdios profissionais, temos designers profissionais a fazer-nos as animações, temos captação vídeo e multimédia com altíssima qualidade e, portanto, temos produtos multimédia muito interessantes para pormos na rua e que aumentam a notoriedade e a reputação das nossas instituições. Posso-vos dizer que, pelo menos no técnico, 35% das pessoas que fazem MOOCs do técnico não estão ligados ao técnico de qualquer maneira. Não são nem atuais alunos, nem antigos alunos, nem nada. Portanto, os MOOCs estão, de facto, a servir como ferramentas para chegarmos mais longe. E permite às pessoas não apenas só o saberem que os MOOCs existem, que existe esta ferramenta e de poderem até só ver alguns teasers já pode ser importante. Mas também é muito interessante depois para comunicarmos alguns cursos, algumas ferramentas. Existem MOOCs mais específicos e mais técnicos que são muito úteis para a requalificação, por exemplo, dos profissionais de saúde, que é um tema que me interessa, sendo eu farmacêutica de base, é um assunto que é importantíssimo, esta renovação e a formação ao longo da vida nos profissionais de saúde, mas também noutras áreas. E também existem MOOCs de outro tipo, como vi aqui também há alguns mencionados, que nos permitem também fazer a extensão, esta terceira missão de mostrar um pouco do que fazemos e de interessar algum público que já estará de alguma forma cativado para conhecer aquilo que nós fazemos nas universidades. E o que é que me parece que seja importante aqui para conseguirmos então
usar mais os MOOCs como ferramenta de comunicação. Eu diria de tudo aquilo que eu já achava e daquilo que já pensava, e que devo dizer que todas as vossas comunicações deram apenas maior sustentação a coisas que eu já pensava e já sentia. Uma das primeiras coisas que nós precisamos é de formação. Como bem dizia a Maria João, os professores estão habituados a fazer aquilo que eu estou aqui a fazer convosco, a falar para uma audiência, estamos habituados a fazer teatro, nós não estamos habituados a fazer cinema. E são duas linguagens completamente diferentes. A nossa capacidade de representação para com uma plateia é completamente diferente para uma câmara. Falar para uma câmara, nós não estamos a falar para uma câmara, nós estamos a falar para milhares de pessoas em potência. Portanto, como é que nós vamos maximizar a nossa mensagem para que seja igualmente poderosa em multimédia, para além da nossa capacidade de mobilizar e motivar as pessoas ao vivo? Que este é um dos problemas dos MOOCs, não é? É um dos grandes desafios. As pessoas não estão ali connosco, nós não vemos as caras delas, não temos qualquer tipo de retorno, portanto, vamos tentar que o produto multimédia seja interessante e depois trabalhar nos follow-ups e nos fóruns e nos e-mails e etc. Mas precisamos, os professores que dão o seu tempo generosamente e voluntariamente, mas precisam de formação para estas novas ferramentas de comunicação. E investimento também, como bem dizia, da governança das faculdades e das universidades, que têm de considerar, bom, para já, fundamental, esta extensão à sociedade, que ainda não estamos a cumprir em todas as universidades e todas as faculdades portuguesas. Não estamos. Mas ainda, a boa notícia é que há imenso para fazer. Temos imenso trabalho pela frente, o que são ótimas notícias. Mas trabalho daquele bom e divertido, daquele transformador, e que é bom não só para nós, como para quem desfruta do nosso trabalho. Temos também trabalho a fazer na comunicação, não apenas no marketing dos cursos. Eu cheguei ao técnico há pouco tempo, estou há pouco mais de um ano no Instituto Superior Técnico, e quando cheguei e descobri os MOOCs, pensei, isto é fabuloso, os MOOCs, nós temos de usar os MOOCs para divulgar mais a instituição. Eles já são muito bem divulgados, mas eu acho que há muito espaço para fazer mais. E porquê que não se faz? Porque também não se profissionalizou a comunicação dos MOOCs. Portanto, é fundamental profissionalizar não só a produção dos MOOCs, como a comunicação e a divulgação dos MOOCs. Existem canais próprios, existem formas próprias para fazer isto. E não há varinhas mágicas, não há varinhas mágicas. É preciso investir em profissionais que saibam comunicar, em profissionais que sabem fazer isto. Isto significa dinheiro. Infelizmente eu não consigo dar-vos soluções que não impliquem algum investimento. Outra coisa que vem de encontro também um bocadinho ao repto que o Pedro tinha feito, de como podemos usar também os MOOCs para fazer ciência, com o exemplo de, através dos MOOCs, conseguimos mobilizar pessoas para fazerem recolha de dados e podermos fazer ciência cidadã. Eu acho que é uma ideia a que podemos almejar, mas eu penso que ainda temos de fazer uns quantos passos antes disso, e isso vai depender também não só dos conseguir fazer uma junção de MOOCs que não sejam simplesmente de ensinar, mas que envolvam também a investigação, e que sejam um conceito de MOOC um pouco diferente, e que eu acho fabuloso que a NAU e a FCCN esteja investida em conseguir apoiar isto também, porque acho que pode ser de facto uma ferramenta transformadora. Existem inúmeros projetos de ciência cidadã em Portugal, eu vou a encontros de ciência cidadã sempre que posso, são projetos incríveis e que também carecem de investimento em comunicação e divulgação. E, portanto, os MOOCs também podia ser uma maneira de os ajudar. Bom, para conseguirmos cumprir todos estes propósitos, de novo voltamos, é necessário investimento. E o investimento na comunicação e na divulgação, eu diria que será daquele que é mais fundamental, porque quanto melhor divulgado e promovidos estiverem os produtos, maior a visibilidade têm e mais claro fica a necessidade de se investir em eles. Quando se percebe a qualidade enorme dos produtos que nós temos e do interesse enorme que podem ter para as pessoas que os podem seguir ao longe, tenho a certeza que será muito mais fácil. Pronto, ok, não é fácil, não vai ser fácil. Vou voltar atrás, vou mudar a palavra, talvez. Mas será talvez, temos mais ferramentas e temos mais dados e temos mais factos e temos mais maneiras de provar como é importante e como é relevante. E sim, eu acredito que os Massive Open Online Courses, os MOOCs, são muito relevantes como elementos, como ferramentas para a promoção da ciência, em Portugal, em especial das faculdades e das universidades. Muito obrigada pelo convite para estar aqui. Boa tarde. Muito obrigado, Joana. Antes de mais nada, se eventualmente houver um curso de comunicação, eu estarei presente, porque
porque de facto temos aqui muito para aprender. Não sei se a audiência tem aqui alguma questão, nós já cedemos o nosso tempo. Eu só então lançaria aqui uma breve questão que diz respeito porque a Joana identificou exatamente essa dificuldade, a necessidade de investir em comunicação. Como é que vê o panorama nacional nesse âmbito, já que nós sabemos que o técnico, se calhar, é das poucas instituições do ensino superior que tem alguma capacidade financeira. Digo alguma porque, comparando com outras realidades internacionais, é de facto alguma. E gostaria de ter essa sua visão do panorama nacional nesta questão da comunicação da ciência e que trilhos é que ainda são necessários para que também os MOOC surjam como uma pequena franja nesse campo. Obrigado. Muito obrigada pela questão. O técnico, de facto, tem um orçamento grande, mas também tem muitas despesas. Começa logo por aqui, portanto, não nos encantemos com essa capacidade. Em termos de comunicação, bom, eu dou aulas, um mestrado de Comunicação de Ciência da Nova, que é o mais antigo em Portugal, já faz agora 10 anos, portanto andamos há 10 anos a tentar formar pessoas em Comunicação de Ciência e costumamos ter pessoas tanto do jornalismo como investigadores, é uma panóplia muito grande. Entretanto, também já há abriu um mestrado também no Minho. E, portanto, em termos de formação académica propriamente dita, existe alguma. Na Universidade Nova de Lisboa, não posso deixar de referir isto, que existe uma escola doutoral da Nova, que aposta também, porque dou aulas lá também, dou lá comunicação de ciência e redes sociais para cientistas, investiu desde cedo na formação dos investigadores. E eu penso que, da experiência que eu tenho, e agora estou no técnico e planeio continuar a pensar nestas coisas, penso que é importante haver duas coisas. Primeiro, a decisão da governança, não é? De tornar a comunicação porque não sei se vocês alguma vez pensaram neste assunto, mas eu, quando comecei a debruçar-me sobre isto, dei-me conta que os investigadores científicos e os professores universitários são os únicos a quem nunca ninguém ensinou a ser professores. Comecemos por aí, não é? Quanto mais ensiná-los a ser professores para a Câmara. Nunca ninguém olhou para isso. E, portanto, é preciso olhar para isso. É preciso olhar para a formação em comunicação dos investigadores e dos professores, de forma a podermos dar um salto qualitativo na comunicação que podemos fazer da ciência em Portugal. Okay. Muito obrigado, Joana. Agradeço a todos os presentes, agradeço a vossa presença aqui e o convite que foi endereçado. E acho que temos ali um coffee break à nossa espera nos próximos 17 minutos, antes que possamos passar para as próximas sessões. Uma boa tarde a todos. Obrigada.